Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para mais um episódio do Confra Talks. Meu nome é Raul Maldonet, eu sou presidente da Confra Business e para quem não sabe, o que é a Confra Business? Nós somos um hub de conexões que geram negócios. Nosso ecossistema é formado por comitês de inovação, comitê de supply chain, Confra Mulher, então, ou seja, é um grupo com mais de 400 membros, C-levels e empresários que buscam compartilhar rico conteúdo e a consequência de tudo isso são as conexões que geram negócio. Hoje estamos aqui ao meu lado esquerdo com Afonso Fávero, o autor do livro By Myself e diretor da Mobme, agência especializada em branding. Ao meu lado, Ricardo Tosi, vice-presidente da Confra Business, que vai me auxiliar nesse bate-papo. Mas antes, quero agradecer aos nossos patrocinadores que possibilitam esse momento que vamos compartilhar com vocês aí muita coisa boa. Fius, GM7, Mobme, Lifetime Investimentos, PwC, Up do Brasil, Elitron, Seidor e Lemos Advocacia. Afonso, primeiramente, obrigado por estar conosco. É um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super rico, descontraído, como você é, como a tua agência é. E, para a gente já iniciar, eu quero fazer uma pergunta, até porque você é o autor aí do conceito de união de branding e psicanálise, que é uma reflexão profunda sobre a construção da autoimagem diante das transformações tecnológicas e sociais que a gente vem enfrentando. Direto ao ponto, você afirma que as marcas podem adoecer psicologicamente. Isso é uma figura de linguagem ou realmente acontece nas empresas? A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Não é uma figura de linguagem, as marcas podem adoecer, tá? Isso é uma situação bem nova, é uma análise bem nova que eu venho fazendo. Porque assim, o que aconteceu, né? Diante das perspectivas de inovação das redes sociais, o que aconteceu? Uma revolução de produção de imagem, produção de autoimagem. Então, o que aconteceu com as marcas, né? As marcas passaram a ter atitude, as marcas passaram a falar, Tem mais personalidade, as marcas passaram a reagir, a conversar com os clientes. Então, elas passaram a ter mentes. Não é mais aquela figura passiva, ela Não. tem um comportamento, literalmente. E conversando com os clientes, né? Então, a partir desse momento, quando você coloca uma marca e ela tem vida no sentido de conversar, interagir, ela tem uma mente. E essa mente, ela tem uma gestão, tem uma pessoa, provavelmente uma pessoa que cuida dessa mente, dúvida. ou o proprietário, ou uma pessoa que cuida da gestão da marca, ou várias pessoas, agências, RH, board, consultorias dentro de um ecossistema da marca, ou seja, várias mentes dentro desse ecossistema de marca, interagindo, construindo uma voz para essa marca, uma personalidade para essa marca. É aí que começa o problema. Você imagina então um ecossistema cheio de individualidades, interagindo, construindo um pensamento único de voz. Então essa pessoa lá, essa individualidade pode ser levar crenças, valores diferentes, maneiras de perceber o mundo dentro dessa, e ainda somado à inteligência artificial. E isso cria o quê? Cria uma fragmentação da personalidade de marca, devido à pressão das individualidades. Então a pessoa para, né, esse grupo para de olhar a essa estrutura de personalidade da marca e começa a ver interações. Tem que ter uma visão holística, então. Exatamente. Interessante. Tá? E um eixo muito bem construído para dirigir essa gestão de personalidade. Tá? Senão, ou seja, várias vozes discutindo vários egos. Para você não visualizar justamente uma faceta do todo. Você Exatamente. tem uma visão 3D aí da imagem, da autoimagem. Exatamente. E unificada. Claro. Né? Então você começa a perceber essas interações, elas começam a trazer divergências. E aí começa a aparecer o quê?
adoecimentos ou sintomas de adoecimento de marca. E ele está estruturado em quê? Ele está estruturado, né, no self da empresa e no selfie da empresa. O que, que é isso? Né? O self é o eu verdadeiro, é o que traz a gestão verdadeira, o que são os valores que a empresa tem, o que ela Que realmente ela pratica. defende, que ela acredita, os seus princípios e propósitos. E o selfie é a imagem projetada, é o que ela deseja ser ou acredita Comunicar para a sociedade. que seja. Ela acredita que é daquela forma. Então, Legal. esse equilíbrio entre self e selfie é o que se deve buscar. Legal. Legal, prazer estar aqui com você, Foi Afonso. meu também. Muito legal. Entrando nessa linha de selfie da empresa, né? Em qual momento da sua carreira você começou a perceber esses padrões comportamentais das empresas? Bem legal isso. No dia a dia, né, essa jornada longa, eu visitei muitas empresas, né? Você tem situações que você vê uma empresa praticando aquela coisa exaustiva. Somos high-tech, trazemos tecnologia, nossa imagem ela traz inovação, atitude, comportamento extremamente moderno. E a hora que você vai visitar a empresa, você percebe um ambiente de gestão antiga, com decisões lentas, sem Não autonomia. reflete aquilo. Não, totalmente dissonante ao que se imagina lá fora, o que ela aparenta ser e o que ela realmente é. Então isso é o quê? É um desequilíbrio entre o que é o self e o selfie da empresa. Logicamente pode ser invertido também, mas são parâmetros que você percebe. E tem muito disso, né? Muito disso. Muito. Porque daí é aquela coisa, é o que você é o desejo imaginário, às vezes, da liderança, ou até do fundador da empresa, ou da situação da gestão da empresa, que almeja aquilo, mas ainda não está sendo praticado. Ou a equipe não pratica. Então precisa ver essa análise entre o que é e o que se deseja ser. Essa dissonância. Exatamente. Legal. Você trabalhou, Afonso, com grandes marcas e campanhas. Sim. Conta para nós e para todos que estão aí nos assistindo, ouvindo, um pouco os seus principais cases aí, porque eu acho que tem muita riqueza que você pode compartilhar, dividir com a gente aí. Não, legal. Bom, eu atuo já há bastante tempo no mercado. Eu atuei como diretor executivo e vice-presidente de grandes agências, né, trabalhando aí com grandes contas no mercado nacional, na área de publicidade. São milhares de projetos, né? Hoje atuo na Mobime, é uma agência boutique, né? Nós trabalhamos com gestão de branding e negócios e comunicação. E assim, acho que contar um pouco da minha jornada, acho legal eu contar um pouco para vocês desde o início, né? Que assim, eu venho desenhando marcas desde a época da faculdade, né? Então, naquela época, eu gosto de olhar para essa janela profissional e ver que eu venho desde a época da arte, né? A coisa era trabalho artesanal, manual, até hoje, que agora nós estamos na tecnologia. Então, a arte, e hoje o ponto é a tecnologia da arte ou a arte da tecnologia. Então, naquele momento, a gente tinha que desenhar a marca, a gente tinha que projetar, ir na prancheta mesmo, desenhar. E isso foi me fazendo ver a importância de ouvir as pessoas. Então, o cliente chegava para conversar, ele traduzia lá o que ele queria, você tinha que desenhar, apresentar para ele, para as pessoas, né, para quem estava envolvido, e traduzir as expectativas que ele esperava. E aí, eventualmente, vinham algumas atualizações, algumas alterações. Você voltava para a prancheta, manual, artesanal, desenhava novamente, trazia aquela expectativa, apresentava e gerava aquele conceito, né? Então, isso me fez crescer muito para entender pessoas, entender expectativas, compreender a importância disso, porque aquele cara, ele é o idealizador do negócio dele. Se você está projetando essa marca, então você, na verdade, tem que exponenciar essa visão dele para que isso dê certo, para que isso seja um sucesso. Então é muito importante entender isso. Isso me fez crescer muito. E depois, na minha carreira, né, nesses 30 anos aí em agências, eu trabalhei com milhares de projetos, né, na área de desenvolvimento de projetos, e você entrar aí no dia a dia, mesmo em cidades, né, produtos imobiliários, no PDVs você vê marcas que foram concebidas, drogarias, não importa, né, no dia a dia das pessoas. É muito legal você ver as marcas que você criou, tá fazendo parte da vida urbana, né? Com certeza. É literalmente uma criação. E é legal porque daí você vê ela acontecendo, ela dando pertencimento à marca, dando pertencimento a pessoas, e também fazendo esse modelo de percepção, né?
de valorização da vida no dia a dia. Então, são diversos projetos, é muita coisa, né? São Tem algum milhares. que você queira realçar? É isso que eu ia perguntar, se existe algum case que simboliza uma marca forte, saudável, consistente. Eu trabalhei, assim, tem muita coisa, tá? Então, assim, por exemplo, Chamex, né? O desenho Chamex ficou o meu desenho original por mais de 15 anos, né? A marca Chamex. Hoje ela já foi atualizada agora. Mas, assim, tem a Tejoframa, gigante, né? Do mercado de terceirização. A Horticeres eu desenhei há 26 anos. A Horticeres, ela tem a marca exatamente, o brand dela é exatamente igual, ela tá O mesmo de 26 anos de 26 anos atrás, mas o que ela fez? Ela se atualizou no branding, ela está totalmente equilibrada nas atualizações, na digitalização, na capacidade de se atuar no mercado das redes sociais, da tecnologia, das plataformas digitais. Mas é um case de condição de evolução do branding e o branding, né? E a concepção de atuação da marca. Afonso, para quem está nos ouvindo e ainda confunde os termos, como você explica de forma super simples a diferença entre brand e branding? Legal. O brand é praticamente a marca, tá? É o simbolismo, é o símbolo, tudo que envolve a construção da marca, cores, desenho estrutural, a parte que vai criar a Que nasce da prancheta. e vai trazer a percepção visual. Eu reconheço essa marca. Ela tem todos os elementos cognitivos que vão falar, cara, essa é a minha marca. Tá. E branding é tudo que envolve o ecossistema em volta da marca, trazendo atitude, comportamento e experiências para essa marca. Então, em linhas gerais, brand é a marca, é o símbolo, e branding é comportamento. Perfeito. Acho que ficou super claro, porque tem essa confusão. Sim, a gente sim, muitas vezes. vê hoje muitas pessoas querendo citar uma coisa e falando outra. Com certeza. Mas acho que você foi bem didático e autoexplicativo. Legal. Legal, Afonso. Em que momento surgiu a ideia do livro By Myself? Foi algum insight pontual, uma construção intelectual que amadureceu ao longo dos anos? Se você puder falar um pouquinho também do livro. Foi uma evolução, né? Como eu disse para vocês, quando eu olho essa janela da evolução das marcas, né? Trabalhando com branding e construindo essas estruturações de marca, acho que você colocou muito bem, né? Aquela coisa, a marca veio de um simbolismo, ela ficava parada lá, né? A marca estava parada, e aí ela começou a ter movimento, ela começou de repente a ter voz, começou a falar alguma coisa, mas continua naquela proteção total, não tinha uma troca. Na passividade. Eu sou uma marca. E hoje a marca passa a ter mente, passa a ter atitude, passa a ter voz, passa a ter reações, passa a ter uma série de... uma inter-relação com as pessoas, né? Com os seus clientes, com o seu mercado. Aí, olhando isso, eu comecei a estudar psicanálise, porque marcas são feitas por pessoas. E a psicanálise analisando pessoas. E aí eu comecei a estudar isso. E eu me apaixonei pelo mundo da psicanálise. E comecei a trazer os meus estudos, essas minhas leituras, comparando com branding. Então, cara, quando eu olhei, né, então, assim, Lacan ele tem uma afirmação muito legal que diz que assim, não existe, a sua imagem não existe sem os outros. É importante assim, você fala, mas o que são os outros, né? Os outros podem ser seu target, pode ser uma outra pessoa. Então não existe, o indivíduo não existe a imagem do indivíduo sem o outro. Sem a percepção. Então você se mostra ao outro. Exatamente. Freud traz o aparelho psíquico, né? O estudo do aparelho psíquico ao extremo, mas principalmente é legal você olhar a parte do narcisismo. Então eu fui pegando essas coisas, né? A ideia desses estudos. Debord traz o palco do dia a dia, do palco das realidades das pessoas se mostrando como produto de consumo. Então eu comecei a estudar essas relações. Bauman fala do tempo líquido, que é a volatilidade das situações, da não solidez das relações. Então eu comecei a estudar isso e comecei a comparar com branding. E tem um autor incrível que fala sobre a sociedade do cansaço, que mostra o que? A ideia da alegria permanente, da felicidade, do sucesso absoluto. Então, como eu comecei a olhar isso, falei, cara, mas isso tem muito a ver com branding, né? Tudo a ver com essa situação. E eu coloquei as redes sociais como a base desse universo de análise, na construção, na pressão da construção da autoanálise. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a ideia do by myself, né? Da realidade. Você fala, cara, eu fiz isso, eu produzi isso, by myself, né? Você produziu, é real. E o by myself é uma analogia ao
a produção do ego, a produção da sua autoimagem necessária a impactar o que você quer para os outros. Que hoje com as mídias sociais isso daí tá... Praticamente Está totalmente... ligado, né? Essa é a análise daí que surgiu o By Myself, tá? É sobre a pressão das redes sociais na construção da autoimagem de pessoas e marcas. E como isso interfere na realidade e na vida imaginária, né? Na condição das fronteiras entre o real e o imaginário. Legal. Você falou super bem, mas conceitualmente. Eu queria explorar um pouquinho mais o tema central do livro, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O que esperar? Acho que você deu um preâmbulo super bacanas, que tem vários pontos aí, você traz a rede social, você traz IA, ou seja, tudo que está em Evidência, né? no momento, a gente está, entre aspas, cansado de ouvir, está sendo inundado por esses conceitos, mas explica, quem vai ler teu livro, discorre um pouquinho mais sobre o tema central dele, por favor. Tá legal. Seria o seguinte, então você imagina que a partir do momento que você está em contato com o seu celular, com a sua rede social, né, você entra em outra dimensão, você entra na dimensão do imaginário, né, do selfie. O selfie aqui é importante a gente só reforçar o seguinte: selfie é o seu eu verdadeiro, selfie é o seu eu projetado. Então acho que nós temos essas Deixar duas... claro primeiro isso. E os outros é a sociedade, é o seu objetivo. Outros pode ser target, comunidade, sociedade em geral, aonde você deseja impactar. Só para a gente ter essa trilogia selfie, Legal. selfie, outros. Né? Então nós temos aí uma situação. Por que isso envolve pessoas e branding? Porque também as pessoas podem desejar coisas, né, se mostrar, e as marcas também desejam se mostrar. E como se mostrar. Então tem um case bacana, eu vou falar mais da parte prática para tentar ilustrar. Eu estava num hotel um tempo atrás, olhando assim na recepção, e eu vi duas garotas, né, uns 25 a 30 anos lá, mais ou menos, e se postaram ali, bem na minha frente ali. Então você tinha um hotel, uma estrutura muito completa, piscina, aquela maravilha, né, um lugar maravilhoso, a praia à frente. E elas ficaram ali quase 40 minutos com um jardim atrás ali fazendo uma foto, a mesma foto, por mais de 40 minutos. E é assim, o foco, o olhar, a distância do celular, o sorriso, o ângulo... Hoje a gente vê muito isso por onde a gente passa, né? Mas é uma coisa que passa do comum, porque você imagina que nós estamos falando de praticamente Mas veja bem, não é a questão de fazer um selfie de 40 minutos ou não. É a preocupação com a imagem ideal que eu vou projetar para os outros. Não digo só ideal, você busca uma perfeição que não existe. Pode ser isso. Legal. Já está errado por esse começo, né? Isso, e mais ainda depois utilizar filtros, ou estruturas tecnológicas e tal. Então, essa pressão vai para as marcas também. Vai para as marcas também, porque pessoas levam as suas condições de... Então, o estudo, ele traz o quê? Ele traz esse impacto 24/7 dessa análise da construção da autoimagem, dessa pressão que se tem de subir no palco digital, de subir no palco das mídias sociais e ter que atuar, e ter que protagonizar esse selfie, eventualmente, que você desenvolveu, esse selfie que você tem que manter. Literalmente isso aqui mudou a nossa vida. Exatamente. Eu acho que tem um lado super positivo, mas vem o que você está falando. Também tem a preocupação em se ajustar a uma realidade que é nova e que as pessoas não sabem lidar, e isso reflete na marca, sem dúvida. Eventualmente. Eu tenho uma coisa legal que você tocou no assunto agora, me veio à mente. É quando você... A gente não está criticando aqui ou fazendo qualquer alusão a você ter o seu selfie ou não ter, ou você interagir ou não. Não é o fórum, não é o quesito que nós estamos abordando. Mas aqui. vamos supor, você tem a televisão, você tem um programa que você gosta, um filme que você gosta, você assiste a televisão e desliga. Você tem as músicas que você gosta, você coloca lá no seu aparelho de som, você põe, você curte, e elas que você enjoa, você desliga. Então, é a capacidade de você estar on e off. O que está acontecendo é que as pessoas não estão conseguindo... Ficar off, exatamente. Esse é o grande problema. Acho que essa é uma questão. Então, assim, acho que fica uma questão principal de ter o seu selfie, ter o seu selfie ativo, etc. Mas sempre proteger o seu selfie. Saiba proteger o seu selfie.
o seu... E Acho que isso é legal. existe uma tensão, né, entre o real e o imaginário. Sim. Como que isso daí aparece no cotidiano? Aprofunda um pouquinho mais sobre Isso aí aparece a hora que você pega o celular, a hora que pegou o celular. Quase não acontece isso. Não. Eu acho que assim, acho que você pegou o celular, a pessoa pegou o celular, você pegou o celular, eu acho que começa essa tensão. O contador disparou. Aí acho que é interessante a gente falar o seguinte: não é questão de. Eu estou falando de navegar, não estou falando de selfie Perfeito. ou não ainda. Vamos navegar. O simples fato de navegar, o seu cérebro automaticamente ele liga uma série de coisas, ele liga valores, crenças, uma série de coisas que estão ligadas e você nem percebe. Então, eventualmente, você está navegando e fala, pô, mas olha esse cara como viaja. Você já está comparando. Nossa, como é que ele consegue viajar? Seu back-office aqui já está tá trabalhando. Às vezes você não está nem totalmente. percebendo. Nossa, olha essa pessoa, o sucesso que ela está tendo, ela não... E ainda, eventualmente, até o sucesso fácil, né? Nossa, olha Aí a como pessoa só vai postar o sucesso, né? porque é uma rede de sucesso, né? Porque a dor você não posta, né? Exato. Sim. Normalmente você posta só o êxito, o sucesso. Que aí entra essa coisa das fronteiras do real e do imaginário. Acho que é aí que a gente começa a pontuar isso. Perfeito. Então, essa tensão começa a acontecer. E ela vai para as marcas? Sim, porque as pessoas daí começam. Quando eu vou voltar ao lance dos outros, né? As empresas começam a pensar, nossa, mas eu também preciso fazer isso. Isso é uma trend? Eu também preciso fazer isso. Nossa, o outro está fazendo manada, isso. né? O outro também está fazendo. Então essa tensão começa a invadir o universo de pessoas e marcas. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar nessa onda. Mas isso eventualmente é uma pressão imaginária. Não é uma pressão que foi pensada, analisada e coerente com seus objetivos pessoais ou profissionais. Ou Ela de foi mercado. empurrada, ela foi pressionada. Né? Exatamente. Tá, não sei se eu deixei claro. Não, ficou. Só que eu acho aí que eu vou fazer essa pergunta para você. As redes sociais. Vou fazer voltar um pouco do tempo. Não vou falar o nome da revista, mas é uma revista que só se mostrava os êxitos, as viagens, etc. E eu vi, na época, isso já faz 10, 15 anos, um estudo psicológico que as pessoas ficavam depressivas ao ver aquilo. Por quê? Estou fazendo um paralelo com o que você citou. O back-office delas já ligava. Esse pessoal tem sucesso, eu não consigo. Esse pessoal faz isso, eu não consigo. E eu vejo que a rede social é muito disso. O que você consegue equiparar na tua obra a questão do efeito da rede social em tudo que nós estamos conversando? Assim, eu acho que eu gosto muito de pensar que o grande ponto aí é o efeito transformador. O efeito transformador da rede social, né? Então é aquela coisa, a mudança de personalidade do self e do selfie, né? Isso é o que mais me chama a atenção. Se eu pudesse ilustrar, seria como aquela situação do cara, ele tá lá trabalhando, ele é um cara comum, ele tá no escritório, ele é um cara comum, aí ele troca de roupa e sai voando pela janela. E todo mundo reconhece aquele cara. O Clark Kent. Ele passa a ser reconhecido pela sociedade. Então ele era um cara comum e passa a ser reconhecido. Tem a pessoa e tem o personagem. Exatamente. Então, e acho que isso isso democrático, né? Isso é fácil, porque tá aqui, tá no nosso... Exatamente. Tá fácil. Então, no meu estudo, assim, eu comecei a analisar, inclusive, traduzindo algumas personas iniciais já nessa condição de personificação. Tá? Então você tem, por exemplo, eu tinha um desenho, né, da minha época, não é de vocês, que eu assistia, chamava Os Impossíveis, né? É da minha época. Então, é legal, assim, eu estava pensando sobre isso e me chamou muita atenção, porque Os Impossíveis é bacana porque ele já traz uma simbologia de algo que é inatingível, né? Então, Missão Possível dos dias do passado. E tinha o Multi-Homens ali, então, né? aí você imagina, então impossível, a Missão Impossível, já tem a impossibilidade, né? Os Impossíveis. Aí eles eram uma banda que daí se tornavam super-heróis. Só pra gente traduzir aí uma... Pessoa, personagem. Aí tinha lá o Homem-Mola, o Homem-Fluido e o Multi-Homem. Então olha que legal, né? O Homem-Mola... Então, teu conhecimento. O Homem-Mola é o cara, então de repente é o cara que se estica, é o cara que precisa se esticar para alcançar coisas, para mostrar o selfie dele. Veja bem, volto a insistir, é uma análise comportamental, tá? Isso é natural, é o seu selfie trabalhando. Então eventualmente ele vai fazer uma escalada, ele vai escalar socialmente, ele pode trazer marcas que auxiliam a esse efeito de escalada, uma escalada intelectual, uma escalada
X. Então a pessoa precisa escalar. Então o homem mola, né, das redes sociais. Você tem o multi-homem. O multi-homem é aquele cara que ele não tem. A agenda dele é extremamente complexa. Ele precisa cumprir aquela agenda e ele vai cumprir. Ele tem uma demanda muito grande de coisas para fazer. E ele precisa praticamente se multiplicar. E você está vendo, ontem eu vi uma comunicação, a pessoa tentando explicar o seguinte, que essas tecnologias permitem que você se replique. Olha, já te ajudando Já tem o seu a avatar, ampliar né? o seu avatar para você se multiplicar. E o homem fluido, quando eu falo homem aqui, viu, gente, é um modo de falar, é homem, mulher, sem gêneros, Sim. tá? É só uma condição de Tá, personificação de direcionando ao imagem. desenho também, né? É um desenho. E aí o homem fluido é aquele cara que ele precisa ser diferente. Ele precisa criar o personagem extremamente diferenciado. Eu não sou igual a ninguém. E ele sobe no palco trazendo essas perspectivas de totalmente diferente. Diferente, Então, inigualável. acho que a grande questão é essa capacidade de mudança, de transformação da personalidade. De adaptabilidade. Acho que sim, acho que é isso. E isso Legal. serve para tudo, né? Como eu disse, eu Pra sempre vida. gosto de falar para a vida, para pessoas e marcas. Eu acho que isso é muito Sem importante. dúvida. Tá? E no mundo corporativo existe essa tensão, né? Que gera alguns sintomas que você chama de síndromes de marca. Quais são as mais comuns no cenário atual e como elas se manifestam na prática? Legal. Para as marcas, eu fiz um estudo bem bacana e eu cheguei, por enquanto, aí em 5 análises comportamentais, né? Então, a primeira síndrome é a síndrome do envelhecimento líquido. É a empresa que não conseguiu se adaptar às novas realidades. Ela não se atualizou. Não, é uma empresa que ela teve o sucesso dela, ela chegou onde chegou, e se você conversar, vai falar, não, a gente já chegou até aqui fazendo isso. Nós A não precisamos... receita do bolo era essa. É essa, e eu não consigo, ele não consegue, ela está estagnada, ela não consegue reagir aos modelos de comunicação e aos modelos de interação das novas plataformas. Ela não consegue. Não Então, consegue ou não quer? Não consegue, porque muitas vezes ela não tem a cultura. Teria que fazer um trabalho, uma ressignificação interna. Seja de equipe, Seria seja uma de coisa pensamento, muito de forte, valores. Mas que vem de cultural. missão da liderança, né? Visão, valor. Você vê, pode ser daí cultural. você... Inclusive na parte, eu atendo muitas empresas nesse sentido, quando vem a troca da liderança, que está chegando o A neto, sucessão, o filho, etc. muitas vezes você via em reuniões que o pai fala, não, a gente não vai mexer nisso, porque sempre foi assim. E o filho falando, não, mas nós temos que mudar, não tem que mudar nada, vai ser assim. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. E eu sou vai ser assim. E o serei cara assim. super bem sucedido até lá, Não como tem. é que você... Não tem necessidade, ele não enxerga. Então é um envelhecimento líquido, né? A segunda síndrome é a síndrome de não reconhecimento no eu espelho. A marca não se reconhece, ela olha no espelho e ela não se reconhece. Então você percebe o quê, né? Qual é a percepção? Às vezes você tem uma equipe extremamente vibracional, a equipe vibra, a equipe tem energia e a marca está lá inerte. Ela não representa essa energia, ou vice-versa. Não tem esse casamento, né? Não. Ou o contrário, tá? A marca tem uma vibração incrível e a equipe tá lá inerte, parada, não tem esses valores. É aquela coisa do selfie que eu falei para vocês, o desequilíbrio. A marca hipocôndrica, essa é a marca que remedia tudo, ela busca remédios para tudo. A marca que, quem está fazendo isso, vamos fazer também. Ela vai mais no efeito do que na causa. Exatamente. Nós precisamos fazer isso. O Ela que não está quer se acontecendo curar, agora? ela quer remediar. Vamos reagir. É a marca com síndrome hipocôndrica. Ela precisa tomar atitudes todo momento e ir se trabalhando o dia a dia dela dessa forma. A síndrome da marca narcísica, ela tem um espelho na frente dela. Essa é a marca que você vai conversar, a empresa falar, nós somos os melhores, nossa marca é a melhor, nossa equipe é a melhor e tudo aqui é melhor. Já tem um preconceito formado. Essa empresa normalmente ela passa a olhar tanto para ela que às vezes ela esquece de olhar para o cliente. E aí começa a ver um desligamento. Esse é o maior erro de qualquer empresa na ela começa a se história. desligar dos valores do cliente. A gente não vai por cases aqui reais, mas você percebe, você fala, nossa, olha como que a marca se desvinculou dos clientes dela, praticamente por quê? Porque ela passou a olhar só para ela. E aí com tendência de perder a conta também. Com certeza. Tá, e aí, a última é a síndrome de Ulisses. Essa é a marca que olha somente para batalhas, desafios, crescimento exponencial. Ela olha e não importa pessoas, não importa nada. Batalhas hercúleas. E muitas vezes o que acontece? Qual é o primeiro sintoma? É a fragmentação da equipe. Cansaço extremo, o desapego com a marca. E daí começam programas de valorização de pessoas, tal, mas primeiro ela se dissociou disso. Ela só olha meta sobre meta e a marca necessariamente não está ligada a isso.
tá? E esse é o primeiro panorama aí desse estudo. Legal. Isso, falando de sintoma de marca ainda, como que as empresas e os líderes podem avaliar essa situação? Eu acredito que o primeiro ponto é o olhar, né? Eu acho que é a forma de olhar. Então, eu acho que esse líder olhar como self da empresa, né? O que ela realmente é, e o self da empresa, o que ela realmente deseja ser. Acho que primeiro esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, né? Trazer esse olhar. E para isso, eu desenvolvi, por exemplo, um sistema, né? Agora que eu cruzei essas informações, eu desenvolvi um sistema que seria tipo uma nosografia, uma cartografia que analisa essa personalidade de marca, ou seja, analisa o composto de comunicação para buscar o que está acontecendo com a marca e avaliar essa pertinência de atitudes. Acho Faz que uma ressonância magnética da marca. para ver o que está acontecendo, quais são os sintomas que estão aparecendo, né? Então, eu acho que o olhar. Se eu estiver sendo simplista demais, eu vou tentar dar um exemplo a mais, estou preocupado com o tempo. Não, estamos tranquilos. O que eu percebo, né? Muitas vezes a direção, ela tem que tomar atitudes na gestão do negócio. E ela tem que. O líder, ele delega. Isso É o papel do líder. O líder, ele delega. E para delegar, ele precisa contratar com consciência. E como eu disse. Pré-requisito para tal. Quando eu coloquei para vocês lá no início do olhar, que eu falei da multimentes, na gestão da marca, que começa a ter a consultoria, começa a ter a inteligência artificial, começa a ter várias mentes dentro do ecossistema da mente da marca, o gestor muitas vezes ele delega. Então, acho que esse olhar que eu estou dizendo para você que é importante é não olhar só para a qualificação de quem está chegando, para a qualificação profissional, mas também para a qualificação emocional. Quem está chegando para dirigir uma marca, dirigir uma empresa, ela está chegando para dirigir a marca e a empresa, não para trazer uma ressignificação da marca e da empresa segundo as suas perspectivas. A não ser que isso faça parte de uma mudança estrutural que o board está exigindo. Nós vamos fazer essa mudança. Ou seja, é diferente. Então, o que eu enxergo muitas vezes é a fragmentação da marca por questões particulares que começam a reagir a pequenas atitudes que a marca não estava previsto. Falta de um protagonismo e um controle, né? E um controle. Aí a hora que foi ver, já passou. Já aconteceu. Passou 1 ano, passou 2 anos, a marca saiu do eixo que era o eixo diretivo inicial, ou as perspectivas diretivas iniciais. Por quê? Por causa de personificações individuais, atitudes individuais em relação àquela empresa, em relação àquela marca. Legal. E nessa linha, né? Quando que o empresário, a empresa, ele tem consciência disso e quando que ele procura a Mobme? Quais são as situações mais comuns aí? Normalmente a gente tem assim, os nossos contatos, eles são sempre assim, acho que 2 situações básicas. Quando eles querem reavaliar os caminhos que foram realizados, trazer uma perspectiva de alinhamento do negócio. Então, nós fazemos muito esse trabalho. E quando ele quer começar do zero, ele quer trazer um novo serviço ou um novo produto, nós iniciamos do zero, construindo toda a estrutura da gestão do negócio, né? Da gestão do negócio. Então, eles nos procuram nessas 2 situações, quando eles querem realinhar e quando eles querem lançar novos produtos e serviços. E uma coisa muito bacana que eu tenho muito orgulho é assim, os nossos clientes da base da Mobme, 100% dos nossos clientes são indicação dos próprios clientes, né? Então eu acho muito legal. Uma retroalimentação, nós nunca prospectamos, e isso nos deixa muito feliz, porque você não indica quem você não admira e quem você acredita que vai te trazer resultados, né? Então, basicamente, acho que é dessa forma que a gente trabalha no dia a dia. Muito bom. Já estamos caminhando para o final. Bate-papo rico é assim, passa voando. Mas eu queria, agora, como legado, você deixar para as lideranças aí, o que eles precisam focar, qual dica em relação a essa nova configuração do universo digital? Como eles devem se comportar, pensar, agir? A dica, eu acredito que seja esse olhar, né? Eu volto ao olhar, né? Se fala muito em dores, né? No marketing, vocês devem ouvir bastante isso. O empresário, né? Pessoal de marketing, fala muito em dores do cliente.
Então, quais são as dores que nós estamos sentindo? E aí começam a tomar atitudes para Frente a isso. essa dor. E quando eu penso em dor, eu normalmente acredito que as pessoas pensam automaticamente em remédio, né? Então, assim, porque ninguém quer tratar a dor agora. Qual Não, a é o causa. remédio? Isso é natural. Qual é o remédio que eu tomo para resolver isso agora? E no marketing isso acabou sendo algo sintomático também, porque, cara, tá com dor, vamos remediar, vamos trabalhar isso. Então eu acho que a dica que fica é não olhar a dor, mas olhar como sintoma. Acho que essa análise que eu estou trazendo, que é a análise psicanalítica, ela traz um olhar que analisa a dor como sintoma, porque tem mais coisas que estão trazendo essa dor. Tem mais coisas que estão acontecendo. Causa raiz, né? É uma cartografia mais... Uma visão holística, que a gente falou isso no início do Exatamente. bate-papo, é você ver o todo, né? Não ver Exatamente. fragmentado. Exatamente. E aí, dentro dessa perspectiva, desse olhar, construir essa caixinha, construir esse cofre da marca mais protegido. Veja bem, não é Que é a blindado. riqueza da empresa, né? Exatamente. Não é blindar, tá? No sentido de aqui ninguém mexe, não é isso. Mas é proteger, porque se você tem algo que vale para os seus consumidores, é a sua marca. Porque os seus consumidores, eles vão ter o relacionamento com essa marca, é onde ele tem essa Onde interação. ele acredita haver aderência, onde há um interesse ali. Exatamente. Então, ela traz lucratividade, ela traz desempenho, ela traz uma série, ela traz performance. Ótimo. Então, reforça essa caixinha, né, em volta dela, com esses preceitos de personalidade, de regras. Por quê? Para que ela fique no sentido protegida, independente de quem está fazendo essa gestão. Para evitar justamente que se tragam crenças, valores particulares, traumas para dentro da marca. Sim. Que é isso que eu percebo muitas É um vezes. plano de Estado, não um plano de governo. Exatamente. Então, algo que traga essa consistência da marca, né? Hoje eu estava vindo para cá, eu falei uma frase que veio na minha cabeça e eu gostei muito porque foi um estalo assim, e eu falei, né, cara, você pensar se você muitas vezes prefere ir devagar ou devagar. Né, devagar de divagação. Porque muitas, assim, quando você vai atender principalmente startup, os caras vêm no milhão. É muita energia e pouca estratégia. E você vê muita divagação. Eu entendo que criação traz divagação. Traz. E você vai pensar o que é bom para você. Tá claro isso. São metodologias criativas. Mas isso não pode virar algo que você perca o foco. E muitas vezes a pessoa olha o devagar e fala, mas isso tá devagar, mas tá consistente. Está devagar, mas está pertinente. Então, acho que vale essa reflexão entre essa coisa da divagação. Trazer foco com consistência e proteção à marca. Volto a insistir, né, que acho que é uma frase legal também. Pratique o seu selfie, suba no palco das redes sociais, trabalhe o seu Seja selfie com protagonista. valor, com as coisas que você acredita, mas não esqueça de desligar e proteger o seu selfie. Não esqueça de proteger o seu eu verdadeiro. Ou seja, valorizar as pessoas, valorizar a equipe, valorizar quem fez você chegar até aqui. É São onde as pessoas, tudo nasce, onde tudo acontece. Ou seja, então a dica é, justamente, apesar de ficar repetitivo, busque o equilíbrio do selfie com o seu selfie. E essa é a cura, eu acho, porque onde você tem esse equilíbrio, você vai ter pessoas engajadas, equipe pensante, mente focada, né? Então, eu acho que daí você vai trabalhar o quê? Os resultados em quem está junto com você. São construir o selfie com os valores reais. Né? Isso é incrível, né? Uma aula. Afonso, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um bate-papo super rico. Hoje estivemos aqui com Afonso Fávero, autor do livro By Myself e diretor da Mobme, agência especializada em branding. Um bate-papo super rico. Obrigado aos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, FIUS, GM7, Mobme, Lifetime Investimentos, PwC, Up do Brasil, Elitron, Seidor e Lemos Advocacia. E também quero fazer um convite para você que nos assiste. Entre no nosso site, confrabusiness.com.br. Ali você vai encontrar na nossa plataforma digitais
nossa plataforma digital, vários eventos digitais que nós fazemos mensalmente. É um conteúdo super rico, além do Confratalks, que está no Spotify, no YouTube e na própria página. E também lá você pode se tornar um membro. Tem todas as instruções. Você, executivo, C-level, empresário, será muito bem-vindo ao nosso ecossistema, ao nosso hub de conexões que geram negócio. Muito obrigado.